Olá, seja bem-vindo à sessão número 6 sobre a plataforma Canvas. Na sessão número 6 iremos abordar 4 novos temas. O primeiro, criar um teste manualmente. Uma questão-aula. Iremos criar um teste, uma questão-aula, com uma só pergunta para os alunos poderem responder rapidamente. Por exemplo, têm 10 minutos para responder à questão-aula, ou têm de um dia para o outro. Poderá ser com avaliação ou sem avaliação. No 2, iremos ver algo importantíssimo na plataforma Canvas, que é o bancos de perguntas. Iremos ver como podemos organizar todas as nossas perguntas sobre determinados temas. No 3, iremos mover perguntas não arquivadas para um banco de perguntas com um tema específico. Em quarto e por fim, iremos criar uma questão-aula, semelhante à do primeiro tema, mas utilizando bancos de perguntas. Muito bem, então o primeiro, criar um teste manualmente. Na minha disciplina de matemática, vamos aqui entrar, eu decidi que no primeiro módulo, no módulo 1 de Geometria, eu iria avaliar os alunos com uma questão-aula. Uma questão muito simples para eles poderem responder ou na aula ou quando estamos online, por exemplo, de um dia para o outro. A questão-aula poderá ser avaliada ou não. Para fazer uma questão-aula ou para fazer então um teste, podemos ir aqui ao nosso módulo, no módulo 1, onde queremos colocar o teste e adicionar aqui em mais, como fizemos para todas as outras coisas. Aqui no mais, temos a opção de adicionar uma tarefa, que vimos em sessões anteriores, ou então um teste. Iremos então adicionar um teste ao módulo 1 da Geometria. Neste caso ainda não temos nenhum teste já pré-feito. Iremos clicar então em novo teste. Depois iremos colocar aqui como vamos chamar a este teste ou a esta questão-aula. Por exemplo, pode ser questão-aula A, por exemplo. Eu geralmente e recomendo, coloco aqui sempre, como sabem, o nome do módulo onde eu vou colocar a questão-aula. Poderá ser uma questão-aula com um título mais, específico, ou então só mesmo questão-aula A, questão-aula B, questão-aula C. Isso irá permitir, no diálogo com os seus alunos, perguntarem, já fizeram a questão-aula A, ou a questão-aula B, ou a C. A interação com os alunos, se calhar, é mais fácil se tiver um título simples. Eu vou chamar então a minha questão-aula módulo 1, questão-aula A. E vou adicionar então o meu item. Ótimo. Como já vimos em sessões anteriores, eu poderei puxar aqui e este é o meu terceiro item do meu módulo 1. Como nas tarefas, a questão-aula ou os testes estão vazios quando inicia ou quando adiciona ao módulo. Clicamos aqui na nossa questão-aula e ela está vazia. Repara aqui, está vazia, mas tem aqui algumas informações. Okay? Por exemplo, este teste ainda não está publicado, já vimos isso da publicação, algo importante. Apenas os professores podem ver o teste até ser publicado, o que tem a sua lógica. Neste momento, existem algumas definições já configuradas. Iremos ou alterar as mesmas ou utilizar as que estão aqui já pré-feitas. Vamos então editar essas configurações. Aqui em editar, como sempre. Já temos então aqui o título da nossa questão-aula. Temos aqui esta caixa, que já irei falar já agora mesmo a seguir. E temos as nossas opções. Como pode ver, é tudo muito semelhante àquilo que temos visto em sessões anteriores, quer em tarefas, quer em páginas. Ora bem, então aqui nas instruções do teste, porque isto é a instrução da questão-aula, iremos colocar aqui as informações importantes para resolver a questão-aula. Repare que esta caixa que se encontra aqui não são as perguntas. Não é aqui que vai colocar as perguntas. Aqui vai colocar instruções do teste. Por exemplo, ler atentamente as perguntas. Ou então, se virmos aqui alguns testes que tem aqui, por exemplo este, existem aqui algumas informações que eu posso utilizar na minha questão-aula. Como sempre,
Eu posso copiar de um local para outro. Ora bem, aqui a questão, posso pôr a questão é de escolha múltipla. Para cada uma delas são indicadas apenas 4 alternativas, das quais só uma está correta, vai estar certo. Aqui escreva na folha, não é necessário. Aqui também não é necessário. E não apresente cálculos. Nesta questão-aula, iremos fazer uma questão-aula onde eles não têm que apresentar cálculos. E eu a seguir já mostro como é que eles podem apresentar cálculos e enviar os mesmos para a sua avaliação. Ótimo. Portanto, aqui, nas instruções do teste, vai colocar algo para elucidar os alunos como responder às perguntas. Ótimo. Nas opções temos então 4 opções. Temos 2 tipos de testes, que é o que vamos fazer agora. Por exemplo, na questão-aula é um teste, um prático ou avaliado, sem estar avaliado ou avaliado. Questão-aula ou teste, são os dois idênticos. Okay? Eu escolho teste avaliado neste caso, porque eu vou avaliar esta questão-aula. Eu podia não avaliar. E temos aqui questionários. Questionários iremos ver nas sessões seguintes, mas para terem uma ideia, é, por exemplo, um questionário aos alunos o que acharam da disciplina. No final, por exemplo, da disciplina, podem colocar um questionário a dizer o que acharam da disciplina, ou o que acharam do professor, o que acharam da escola. São questionários onde eles podem responder de forma anónima ou não. Também pode colocar aqui questionários onde haverá avaliações, por exemplo, terá 1 ponto se responder à pergunta e 0 pontos se não responder à pergunta. Eu irei falar sobre isso em outras sessões, mas por hoje iremos fazer aqui uma questão-aula onde eu vou avaliar. Depois poderá sempre colocar aqui o grupo de tarefas onde está colocado esta questão-aula ou este teste. Como vimos, por exemplo, para os relatórios. É aquela organização que nós vimos em sessões anteriores. Eu hoje vou colocar aqui esta questão-aula em tarefas gerais. Ótimo. Então temos aqui algumas opções diferentes das tarefas que temos visto. Por exemplo, embaralhar as respostas. Eu, nesta questão-aula, como iremos ver a seguir, irei fazer uma pergunta com 4 respostas possíveis, como eu indiquei aqui. Eu posso eventualmente embaralhar as respostas para não serem todas colocadas a todos os alunos pela ordem idêntica. Portanto, embaralhar as respostas para os alunos verem as respostas diferentes para cada aluno. Posso, e isto poderá ser importante em questão-aula, limitar o tempo. Por exemplo, eu só dou 10 minutos. Só vou dar 10 minutos para eles resolverem esta questão-aula. Eu só vou dar uma pergunta e eles têm 10 minutos para responder. Têm 10 minutos para responder a partir do momento em que inicializam a questão-aula. Ok? Iremos ver já a seguir, mas eles não têm 10 minutos a partir do momento em que eu publico a questão-aula. Não é desta forma. Eles têm 10 minutos a partir do momento em que eles iniciam o teste. Ok? Isto simboliza a entrega do cabeçalho do teste e do teste, e eles a partir desse momento têm 10 minutos. Ora bem, aqui também é uma opção interessante, se quer visualizar o que é que está a acontecer, é permitir várias tentativas. Neste caso, pode permitir mais tentativas, até eles acertarem, por exemplo. Fica registado quantas tentativas fizeram e o que é que eles responderam nas tentativas falhadas, digamos assim. Ou, não tem, só tem uma hipótese de responder. Ok? Portanto, aqui podem responder várias vezes e no final terem o ponto mais alto do teste, se conseguirem fazer o mais alto, ou então, dentro destes 10 minutos, ok? Dentro destes 10 minutos, se conseguirem resolver e voltar para trás e voltar a fazer, pode contar o mais alto, ou então a mais recente ou a média. E podem ter, por exemplo, uma tentativa por cada pergunta, ou então 3. Têm 3 tentativas. Ok? Se não acertarem 3, têm 0. Ok. Ou então, deixe que os alunos vejam as suas respostas de questionário, as incorretas. Isso poderá ser importante. Chegam ao fim e veem as que estão corretas ou não. Chegam ao fim da questão-aula e verificaram se tiveram certo ou tiveram errado.
mostrar apenas uma de cada vez, apenas uma vez após cada tentativa, ou permitir que os alunos vejam as respostas corretas. Aqui, permitir que os alunos vejam as respostas corretas também poderá ser importante. No final da questão-aula, verem qual é que era a resposta correta. Eles acertaram ou falharam. Se acertaram, automaticamente a Canvas vai indicar que acertou na pergunta. Mas se falharam, poderá ser importante eles verem qual é que era a resposta correta. Ok? Já vamos ver a seguir. Ou então, fazer isto, mas só mostrar a resposta correta a partir do dia seguinte. Ok? Mostrar as respostas corretas a partir da manhã. Por exemplo, eles fazem o teste hoje, têm 10 minutos, chegam ao fim, sabem que falharam ou que acertaram, e se falharam, só amanhã vão poder saber qual é a resposta correta. Isso vai permitir não andarem a dar as respostas corretas aos colegas por SMS ou por outro meio. E depois, esconder as respostas corretas até esta data. Ok? Bem, vou deixar desta forma. Mostrar uma pergunta de cada vez. Neste caso, no caso que estamos a fazer neste momento, eu só vou fazer uma pergunta. Portanto, eles só vão ver uma pergunta de cada vez. Mas eu poderei ter uma questão-aula com 5 perguntas e configurar a plataforma Canvas para só mostrar a pergunta 1 e depois, quando carregarem a pergunta 1, mostrar a pergunta 2 e assim sucessivamente. Ok? Neste caso, se não colocarmos aqui nada, ele vai mostrar todas as perguntas. Se eu tiver aqui 5 perguntas, ele vai ver as 5 perguntas e poderá responder à quarta e depois responder à primeira ou à segunda. Ele vai ver as 5 de cada vez. Depois posso aqui fazer aqui umas restrições. Posso colocar aqui uma password. Só quem tem password é que pode ver este teste. E posso eventualmente identificar qual é que é o IP do computador que pode resolver este teste. Pode ser importante, sobretudo se tiver uma sala de aulas. Ok? Depois, como as tarefas, e já vimos isso algumas vezes, poderá atribuir a todos os alunos da turma, ou só ao Carlos, ou só ao António, ou só à turma 19G AS. Ok? Neste momento, todos os alunos da turma vão fazer esta questão-aula. Ok, então, até quando podem fazer esta questão-aula? Isto é semelhante às sessões anteriores e indica qual é que é o tempo limite para fazer esta questão-aula. Se eu colocar, por exemplo, até amanhã, ok, eles têm até amanhã para iniciar esta questão-aula e depois de iniciar têm 10 minutos para fazer a questão-aula e se não entregarem até amanhã, se não fizerem até amanhã, poderão ainda fazer depois. Mas se fizerem depois, têm na mesma 10 minutos para fazer a questão-aula e depois será enviada fora de prazo. Irá haver uma indicação, quando estiver a corrigir esta questão-aula, indicar que foi enviado fora de prazo, como nas tarefas. E aqui é a mesma coisa. Esta questão-aula só está disponível, por exemplo, a partir da data que colocar aqui, e só irá ficar disponível até à data que colocar aqui, como vimos em sessões anteriores. Ok, neste caso, então a nossa configuração da questão-aula, a nossa configuração do nosso teste, já está feito. Se eu guardar aqui em guardar, não se esqueçam de guardar, sempre guardar. Ok. E já tenho então aqui um teste, um cabeçalho do teste. Um cabeçalho do teste. Porquê um cabeçalho do teste? Porque, se reparar, eu ainda não escrevi pergunta nenhuma. Olha, por acaso tem aqui um erro, podemos diretamente editar. Já que aqui estamos. Ok. Perguntas e voltar a gravar. Podemos fazer isso quantas vezes quisermos. Eu já disse várias vezes. Enquanto não estiver publicado, o aluno não vê o que estamos a fazer aqui. Ok, então, como estava a dizer, isto é as configurações da questão-aula. É as configurações do teste. É o que se encontra aqui. Ok? É um teste avaliado, no grupo de tarefas, não há barulho, só tem 10 minutos, não tem várias tentativas. O prazo é até 26, é para todos e está disponível a partir do momento em que vou publicar isto e não tem limite para fazer. Não tem limite, mas tem um prazo. Ok? Ok, só que ainda não coloquei nenhuma questão, nenhuma pergunta. Para isso, vou então aqui novamente a editar. Ok? Os detalhes da questão-aula já está. E agora vou adicionar uma pergunta. Vou fazer as perguntas que entender neste caso, nesta questão-aula. Para isso eu tenho aqui várias opções. Eu irei ver aqui estas duas já a seguir.
hoje e agora, neste momento, vamos fazer aqui uma nova pergunta. Uma nova pergunta para esta questão-aula. Uma nova pergunta, o que é que eu vou perguntar ao aluno nesta questão-aula? Ora bem, então tenho aqui já aqui uma cábula com algumas perguntas. Ok? Eu tenho aqui a minha primeira pergunta e tenho aqui esta. Ora bem, aqui esta pergunta é esta. Vou copiá-la para ser mais rápido. Ok? Vou copiar as opções. Ok? Mas certamente poderá escrever aqui aquilo que entender. Ora, de onde vem esta pergunta? Esta pergunta vem aqui de um teste que é este. Ok? Eu esta questão-aula vou fazer uma revisão e isto é um teste de fim do módulo, ok, da escola. Vou fazer aqui uma revisão nesta primeira pergunta. Se bem reparam, há aqui uma figura. Portanto, eu vou adicionar a figura também, como já fizemos em páginas e em tarefas, aqui à minha questão-aula. Ok? Vou apagar aqui isto e vou adicionar ou carregar uma imagem. Vou carregar aqui uma imagem e é esta. Ótimo. Submeter. Como fizemos, aliás, em tarefas e em páginas. Ok? Ora bem, no máximo, quantos cubos com 2 cm de arasta cabem num paralelepípedo com as dimensões representadas em figura? Esta figura. E depois temos aqui as opções. A, a B, a C e a D. E depois temos aqui, então, as opções que ele pode fazer. Automaticamente, quando faz a primeira pergunta, o primeiro teste, existe escolhas múltiplas. Esta pergunta é de escolha múltipla, que é isto, que é elucidativo. A resposta 1, a resposta 2, a resposta 3, a resposta 4. Tem 4 opções quando responder. Mas poderá ter outras opções de resposta. Por exemplo, poderá ser verdadeiro ou falso. Uma pergunta onde só responde se é verdadeiro ou se é falso. Preencher espaços em branco é, por exemplo, em português, em inglês, é muito utilizado preencher espaços em branco. Preencher vários espaços em branco. Respostas múltiplas. As respostas múltiplas é semelhante aqui à escolha múltipla. Vários menus pendentes, correspondências de um lado e do outro, fazer uma correspondência de um lado para corresponder ao outro. Uma resposta numérica. A resposta numérica é eles próprios colocarem aqui qual é que é a resposta. A fórmula. Uma pergunta de composição, por exemplo, eles escreverem aqui um texto elaborado, ok, de correção. Iremos ver isso em sessões seguintes, quando fizer perguntas, quando fizer disciplinas de português. A pergunta de carregamento de ficheiros, também iremos ver agora. Eles poderão carregar um ficheiro para responder à pergunta. E texto sem perguntas, ok? Ora bem, então, neste caso, será a escolha múltipla, porque ele tem 4 hipóteses, e que são estas. Ele tem a hipótese A, tem a hipótese B, tem a hipótese C e tem a hipótese D. Tem estas 4 hipóteses, que são estas. E se virmos aqui na minha correção, ou na correção já pré-feita, a resposta correta é esta, da primeira. A resposta é C, a resposta correta. E esta aqui é a solução, porque esta é a correção entregue depois de realizar o teste. Ora, a resposta C é a correta. Neste caso, aqui na configuração, a resposta correta está em A, o que não é o caso, porque a resposta correta é C. Então vou colocar aqui, neste íconezinho aqui, esta é a resposta correta. Portanto, temos 4 respostas. Esta não está correta, esta não está correta, esta está correta e esta não está correta. Ótimo. Eu poderia já guardar o meu questão-aula e a questão-aula já estava feito. Mas eu costumo colocar aqui, na resposta correta, a resolução da resposta, para ele, no final, ver a correção da questão-aula. Se eu colocar aqui, o que vai acontecer? Eu vou poder comentar, se os alunos responderem à resposta C, é o que eles vão ver quando eles responderem à resposta C. E neste caso, é de bom tom colocar, por exemplo, aqui, a resolução dessa pergunta. Ok. Posso clicar aqui, fazer aqui mais umas opções e aumentar. Ok. Portanto, esta é a resolução da pergunta.
Eles no final da questão-aula, como vimos anteriormente, podem ver a resolução da pergunta logo a seguir à questão-aula ou na data que indicar na configuração da questão-aula. Ótimo então. Não se esqueçam de um passo importantíssimo e que é enganador. Portanto, não se esqueçam disso. Se guardar aqui, só vai guardar a questão-aula. Tem que primeiro atualizar a pergunta aqui. Cada vez que faz uma pergunta, não se esqueça disso, faz uma pergunta até o fim e agora tem que atualizar a pergunta. Assim. Ok? Neste momento, a pergunta está colocada na questão-aula ou no teste e poderá fazer nova pergunta. No meu caso, só vou ter uma pergunta nesta questão-aula, mas se eu tivesse várias perguntas, obviamente, acrescentar aqui uma nova pergunta e fazer a pergunta como fiz até aqui. E teria duas perguntas. Ok? É um passo importante. Neste caso, já temos então aqui os detalhes da questão-aula, do teste, e temos uma pergunta. Podemos exibir aqui alguns detalhes e ver, por exemplo, a pergunta com a resposta correta ser a C. Depois de ver as perguntas desta forma, ou com detalhes ou sem eles, é que pode guardar. Ok? É importante. Guardar. Ótimo. Já temos então a nossa questão-aula, nossa primeira questão-aula, com uma só pergunta. Podemos visualizar qual é o aspecto da mesma. É este. Repare, temos aqui as instruções do teste e temos uma só pergunta com 4 escolhas possíveis, em que uma só delas é a correta, que é esta. Ok? Podemos ver então aqui ainda melhor, se voltarmos aqui aos nossos testes e se publicarmos o nosso teste, só para fazer uma experiência. Se publicarmos o nosso teste, vamos aqui a configurações, só para fazer uma experiência neste momento, vista de aluno, já falámos sobre vista de aluno. O que é que o aluno vai ver no meu teste? Repare aqui a questão que o aluno vai ver, eu estou em vista de aluno, e esta é a configuração que ele vai ver. É o título, módulo 1, a questão aula A, é o prazo, ele sabe que tem um prazo, ele sabe que esta questão aula vai ver a um ponto, só tem uma pergunta, e tem um limite de tempo de 10 minutos para fazer esta questão-aula. Ler atentamente as perguntas, para cada uma delas são indicadas 4 alternativas, todas as instruções que pretender. E depois tem aqui então um botão semelhante à tarefa. A tarefa seria enviar tarefa, se bem se lembram, em sessões anteriores. Neste caso, é fazer o teste. Fazer o teste é isto que vai acontecer, é isto que vai aparecer. Vai aparecer aqui um contador, tem 9 minutos ainda para fazer o teste. Ok? Vão aparecer aqui as perguntas. Ok? As instruções. No meu caso, se tivesse várias perguntas, iriam aparecer aqui várias perguntas em simultâneo. Se tivesse limitado uma pergunta, iria aparecer aqui uma pergunta só e depois seguinte, até finalizar o teste todo. Tem aqui uma opção para o próprio aluno indicar-se a si próprio que já fez a pergunta, marcar a pergunta como já feita, ok? E depois pode responder. Por exemplo, o aluno chega ao fim e responde C. Ok? Ainda tinha 9 minutos para fazer o questão-aula. E depois faz enviar teste. Ótimo. Isto que aconteceu. Repare, tem aqui algumas histórico de tentativas. Se permitiu que o aluno tivesse várias tentativas para fazer o teste. Tem aqui a resposta correta, acertou. Tem aqui a pontuação do teste, tem 1 ponto de 1, tem 100%. E tem aqui a resolução, visível a partir de agora. Podia ter permitido ver a resolução só a partir da manhã, por exemplo. Ele voltava aqui, sabia que tinha acertado, e voltava aqui via a resolução. Ou então, só saber que acertou no dia seguinte. Também pode ser possível. Ok, então vou sair a vista de aluno, porque, no nosso caso, criar um teste manualmente de questão-aula foi isto. Ora bem, em 2, banco de perguntas. Banco de perguntas. Vamos então aqui a testes. Já temos aqui uma questão-aula com uma pergunta. E podemos fazer aqui as perguntas que entendermos sempre desta forma, de forma manual. Ok? Ou podemos fazer aqui algo que é a criar ou gerir bancos de perguntas.
Os bancos de perguntas são algo fundamental na plataforma Canvas se pretender utilizar esta parte dos testes ou das questão-aula, porque permite organizar múltiplas perguntas. Todos os anos ou todos os trimestres poderá colocar aqui perguntas que acha pertinentes para colocar aos alunos. E não tem necessariamente colocar as mesmas para todas as turmas. E não tem que necessariamente colocar as mesmas todos os anos. Mas todas as suas perguntas vão ficar aqui num banco de perguntas. E quando quiser fazer um teste ou uma questão-aula, não tem necessariamente que criar um novo teste e criar uma nova pergunta. Todas as suas perguntas são guardadas num banco de perguntas e o que tem que fazer é selecionar a pergunta que quer colocar ao aluno. O que é isso então? Se nós voltarmos aqui ao nosso conteúdo de matemática, aqui em geometria, iremos, por exemplo, ver que o âmbito dos conteúdos tem aqui dois temas. Tem dois temas que é necessário relacionar e avaliar. Por exemplo, a resolução de problemas de geometria no plano e no espaço. E tem aqui o método das coordenadas para estudar geometria no plano e no espaço. Bem, são aqui dois temas onde eu provavelmente irei fazer perguntas sobre este tema e sobre estes subtemas. Por exemplo, padrões geométricos planos e pavimentações regulares. Neste caso, de geometria. Todos eles têm algo semelhante a este. Ora, o que vou fazer é vou criar um banco de perguntas para este tema aqui, para este âmbito do conteúdo, e eu vou criar um banco de perguntas para este tema, e isso no meu módulo 1. Vou criar no módulo 1 um banco de perguntas para este tema e um banco de perguntas para este tema, onde vou colocar em cada um deles perguntas sobre este tema. Para quê? Para me permitir, quando criar um teste, escolher as perguntas do âmbito dos conteúdos que eu estou a selecionar no momento. Vamos fazer isso para ser mais fácil de perceber. Vamos então criar aqui um banco de perguntas sobre este âmbito dos conteúdos. Vou aqui adicionar banco de perguntas e vou dar-lhe nome desta forma. Eu, como sempre, e recomendo colocar qual é que é o módulo. É mais fácil depois visualizar. Ótimo. Já tenho aqui um banco de perguntas sobre a resolução de problemas de geometria no plano e no espaço, que é algo que é um âmbito de conteúdos do meu módulo 1. Vou adicionar aqui outro banco de perguntas sobre este outro tema que eu vou dar também no módulo 1. Banco de perguntas, módulo 1, Enter. Ótimo. Já tenho então aqui 3 bancos de perguntas. Eu este já vou falar agora mesmo, mas tenho o módulo 1 com este tema, neste âmbito de conteúdo, e tenho o módulo 1 sobre este tema, sobre este âmbito de conteúdo. E neste, tenho aqui subtemas, onde posso perguntar também. Por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui perguntas já pré-feitas na minha cábula. Esta foi o que fizemos agora mesmo. E se repararem, esta é empacotamento, que é este tema aqui. Ok? Que faz parte do âmbito do conteúdo resolução de problemas de geometria no plano e no espaço. Ok? Eu tenho aqui várias perguntas que vamos fazer já agora. Uma delas é esta. Esta é que se encontra aqui. Na figura está representado um hexágono regular. Na figura está representado um hexágono regular. Esta pergunta faz parte de padrões geométricos planos deste âmbito de conteúdo. Portanto, vamos fazer então esta pergunta, para ser mais fácil de perceber. Vou copiar aqui a minha pergunta, que faz parte de padrões geométricos planos da resolução do problema de geometria de plano no espaço. Resolução de problemas de geometria de plano no espaço. Vou fazer esta pergunta, vou colocar esta pergunta neste banco de perguntas. Ok. Portanto, neste banco de perguntas, vou fazer esta pergunta aqui. Vou colocar esta pergunta aqui. Vou então adicionar uma nova pergunta a este banco de perguntas e vou fazer a pergunta. Ok? Entretanto, eu vou colocar aqui, para ser mais fácil perceber qual é que é o subtema, vou colocá-lo aqui. E vou colocar aqui módulo 1, que é um subtema do módulo 1. É um subtema deste, resolução de problemas de geometria no plano e no espaço. Ok? E neste caso é sobre padrões geométricos. Que é esta. Na figura está representada um hexágono regular, ok? Que é a minha pergunta.
eu quero colocar no banco de perguntas. Ok. Depois então estou a colocar aqui a imagem. Ok, ótimo. Quais é que são as respostas que ele pode escolher quando responder a esta pergunta? Como nós fizemos na pergunta anterior, na pergunta manual, podemos colocar aqui a resposta é A, a resposta é B, e depois escolher aqui, colocar aqui a A. Ok? Ou então, para ser diferente, pode colocar diretamente aqui qual é que é a resposta. Por exemplo, a pergunta é, na figura está representado um hexágono regular e inscrito uma circunferência de centro O, qual é a amplitude do ângulo COB? Qual é a amplitude do ângulo COB? Ora, a amplitude do ângulo COB é 60 graus. Posso pôr aqui, por exemplo, 45, 60, 90 ou 50. Ok? Em vez de, como fizemos na pergunta anterior, colocar A, B, C e depois colocar aqui A, B, C. Não. Posso fazer diretamente assim. Ora bem, a resposta correta neste ângulo é 60. No meu caso, aqui a resposta correta é esta. Ok? E posso colocar aqui a resolução. No meu caso não vou fazer isso, já fizemos na pergunta anterior, era exatamente a mesma coisa. Colocámos aqui e colocámos aqui a resolução que entendêssemos. Ok? 45, 60, que é a resposta correta, 90, 50. Esta é a minha pergunta, certifico que está correto, qual é a amplitude do ângulo, temos aqui a imagem, temos aqui uma separação, ok. Chegar ao fim e não se esquecer, atualizar a pergunta. Ótimo. E já temos, neste momento, uma pergunta sobre padrões geométricos planos que faz parte do âmbito de conteúdo resolução de problemas de geometria no plano e no espaço, que é este. Temos o conteúdo e uma pergunta sobre este tema, sobre este subtema. Ok? E agora podemos acrescentar quantas perguntas quiséssemos aqui. Muitas perguntas. Ok? Por exemplo, vamos fazer aqui o seguinte. Já temos aqui uma pergunta neste banco de perguntas. Vamos acrescentar aqui várias perguntas neste banco de perguntas sobre o tema, o método de coordenadas, que é o outro âmbito de conteúdo. Vamos fazer perguntas sobre este âmbito de conteúdo. É aqui. Ótimo. Vamos acrescentar uma nova pergunta. Ok. E vamos então aqui à minha cábula. E vamos ver que temos aqui um empacotamento, no máximo quantos cubos. Mas vamos reparar aqui um bocado e vamos ver. Esta pergunta já foi feita anteriormente. Ok? Então não vou fazer agora. Vou passar para a seguinte. Outra sobre empacotamento. Empacotamento. Esta é uma pergunta de empacotamento. Módulo 1. Ok. E aqui qual é a pergunta? É esta. Ok? Sabes que um pacote de bolachas, etc. Vou colocar aqui a pergunta. Vou colocar aqui a imagem. Ótimo. Está assim bem. Ou clicar aqui na imagem, fazer aqui mais opções. E em vez de médio, vou dizer ponha amplo. Feito. Ou então, mais opções, maior ainda. Feito. Excelente. Temos então aqui a imagem da minha pergunta. Tem aqui várias imagens. E tem aqui a minha primeira pergunta. Calcule o volume de cada pacote de bolachas. Será este. Vou pôr aqui em B itálico. Que esta será a minha pergunta. Esta é a pergunta. Ok. Depois então aqui temos aqui as respostas. Vamos pôr aqui a resposta. 35, 15, 64, 25. Podemos fazer desta forma. Seria uma forma de fazer. Ok? Ele irá calcular e depois irá escolher entre estas qual é que é a resposta possível. Ok? Era uma forma. Ou então, em vez de escolha múltipla, podemos colocar aqui uma resposta numérica, porque o vai fazer realmente, o aluno vai calcular o volume de cada pacote de bolachas. Nós podemos pôr aqui para ser mais específico, em centímetros cúbicos. Ótimo. Ele vai calcular o volume de cada
pacote de bolachas e vai responder em centímetros cúbicos qual é o volume. Por exemplo, qual é o volume do pacote de bolachas em centímetros cúbicos? E ele vai responder 25 centímetros cúbicos. Então, em vez de ter uma escolha múltipla, é uma resposta numérica. Ele vai ter uma resposta. É esta aqui. Ora, isto vai alterar aqui algumas coisas. Por exemplo, então tem aqui a resposta exata. E a resposta exata, a resposta correta, é, por exemplo, 25 centímetros cúbicos. Só que, ao calcular, ele pode fazer a resposta e, por exemplo, ser 25,3, 25,6 ou 25,2 e nós não queremos que o aluno erre a pergunta só porque não colocou lá as décimas. Ou queremos arredondar aqui com uma margem de erro, por exemplo, de 0,5. Ok? Ele faz um cálculo e chega ao fim e se ele colocar 25,1 está certo. 24,9 está certo. Ou 25,5 ainda está certo. Ok? Esta é a resposta correta com esta margem de erro. E vou eliminar aqui as outras. Ok? Uma pergunta com esta imagem. Aqui a pergunta. E a resposta exata é esta, com a margem de erro de 0,5. Atualizar a pergunta, não se esqueça. Ótimo, já temos então aqui a minha primeira pergunta neste banco de perguntas. Podemos aqui exibir e vamos ver aqui a resposta correta. Ótimo. Ora bem, podemos aqui adicionar outra pergunta e se reparar, esta pergunta tinha várias. Calcula o volume de cada pacote de bolachas, que é esta, e também tinha calcula o volume da embalagem A, que é esta. Ora, eu não posso fazer estas três perguntas na mesma pergunta, aqui na plataforma Canvas. O que eu devo fazer é copiar esta pergunta e depois colocar esta como primeira pergunta, por exemplo, e depois esta e depois esta. Ok? Mas o que eu tenho de fazer é colocar a pergunta e a imagem na sua globalidade. Ok? Portanto, vou então editar aqui isto, para ser mais fácil, só por isso. Vou copiar isto. Ok? Vou copiar. E vou adicionar aqui outra pergunta. Ok? E aqui vou colar. Ótimo. Escuso de voltar a colocar a imagem, voltar a escrever aqui a pergunta, se a pergunta é a mesma e a imagem é a mesma. Só a única coisa que muda é a pergunta real. E a pergunta é esta. Ok? Ora, esta pergunta é do tema empacotamento. Módulo 1. Ora bem, é uma resposta numérica. Reparem que eu, quando faço perguntas todas iguais, com o mesmo tipo de pergunta, ela não altera esta parte aqui. É mais fácil fazer várias perguntas assim. Ora bem, aqui, vou colocar aqui, então aqui, é 36. Ok? E vou pôr uma margem de erro de 0,5 também. E vou atualizar a pergunta. Já temos aqui duas. Ok? Vou então editar, só para poder copiar novamente. Vou copiar aqui a minha pergunta. Vou adicionar uma nova. V. Isto é empacotamento do módulo 1. Ótimo. E agora qual é que é? O B. E o B é 68. Com uma margem de erro de 0,5. Ok? Eu agora vou então copiar aqui esta. Atualizar a pergunta. Vou fazer uma nova pergunta. Esta. Continua a ser empacotamento. Ok? E agora vou pedir qual é que é da embalagem C. E a embalagem C é 67. Com a margem de erro 0,5. E atualizo então a pergunta. Repara que eu assim estou a preencher o meu banco de perguntas com múltiplas perguntas sobre este subtema do empacotamento, que faz parte do âmbito do conteúdo que está aqui. Ok? Ora bem, tenho aqui mais, já que estamos aqui. Adicionar uma nova pergunta. Esta. Repare que ele próprio guarda isto para ser mais fácil. Esta não tem imagem. Estas são as suas respostas. Ok. E agora, neste caso, volta a ser uma resposta de múltiplas. Ok? A resposta correta é B. Vou pôr aqui A.
Pode adicionar outra possibilidade, B, outra possibilidade, C, e outra possibilidade, D. Ok? A resposta possível é D. Ok? Neste caso, quando escolhemos esta forma, respostas múltiplas, indica que a resposta correta podia ser A ou podia ser B. As duas estavam corretas. Ok? Se ele escolhesse A ou escolhesse B, as duas estariam corretas. Ok? Ele pode eventualmente só escolher uma. Poderá ser uma forma de avaliar também. Ok? Vamos ver se há mais aqui. Ótimo, temos aqui mais uma. Só que esta já é diferente. Já não é do pagamento e já é um método de coordenadas para estudar e geometria do plano. Portanto, já será sobre este subtema. Não este. Vamos aqui ao banco de perguntas. Já será deste. Ok. Adicionar uma nova pergunta. O subtema é este. Módulo 1. Ok. Vamos por aqui escolha múltipla, sim. Será esta. Ok. Muito bem. Represente no plano o conjunto definido pelas condições. Represente no plano, podemos eventualmente colocar aqui qual é o plano onde nós queremos a nossa resposta. Só para indicar ao aluno aqui que nós queremos aqui neste. Vamos aqui adicionar aqui o papel. Ok. Portanto, represente no plano o conjunto definido pelas condições maior ou igual a 1 ou x menor do que menos 2. Ele vai ter que colocar aqui o conjunto definido pelas condições. Ora, a plataforma Canvas não permite ele escrever diretamente aqui. O que ele vai ter que fazer é passar este quadriculado numa folha, colocar o plano definido pelas condições e enviar a sua solução. Enviar-me a mim uma imagem, por exemplo, uma foto, da forma como ele representou o plano, para eu poder corrigir. Ok? Ora, então não será respostas múltiplas neste caso. A minha opção será ou pergunta de composição, e se nós escolhemos pergunta de composição, o que vai acontecer? Vai aparecer um retângulo semelhante a este, onde ele vai poder colocar uma imagem, ok? Ou pergunta de carregamento de ficheiros. O que é que vai acontecer? Não vai aparecer esta coisa toda, só vai aparecer enviar um ficheiro, como fizemos para a tarefa. E ele lá poderá colocar a imagem que tirou, por exemplo, com o seu telemóvel, a imagem da sua resolução, ok? Para mim. Escreve o plano e faz o mesmo e envia para mim. E podemos também, já que estamos aqui, um comentário na sua resposta. O comentário podemos nós próprios, depois no fim, para ele ver a resolução, colocar a imagem da sua resolução. Que eu acho que tenho por aqui. Ok? O que é que ele faz? Ele faz esta pergunta, que se encontra aqui neste teste. Ok? Neste teste módulo. Vai fazer esta pergunta. Em casa, vai passar este quadriculado, ou numa folha quadriculada, vai fazer aqui o plano, e depois vai fazer, representa o plano, o conjunto definido pelas equações, e vai tirar uma fotografia, por exemplo, e vai enviar-me este ficheiro. É aquilo que eu estou a pedir nesta questão na aula. Ok? Poderá fazer uma coisa parecida com isto para outras perguntas diferentes, o que entender. Ok? Fazer uma coisa prática, ele tira uma foto, ou faz um scan, ou escreve no Word e envia-me o ficheiro Word, ou no Excel. Faça um gráfico no Excel, ok? E envie-me o gráfico no Excel, por exemplo. Não se esqueça então de atualizar a pergunta. E já temos duas perguntas. Ok? Neste caso a resposta correta é esta. Neste caso a resposta correta só o professor irá corrigir. Irá ver o plano que o aluno irá enviar e, conforme está correto ou não, corrigir. Ok?
Banco de perguntas é isto. O banco de perguntas é fundamental. O banco de perguntas é colocar aqui diversos bancos de perguntas sobre os diversos conteúdos que eu estou a lecionar, ok? E depois fazer perguntas sobre os mesmos. Neste subtema já tenho 5 perguntas. Neste tenho 2. Repara aqui este. Este aqui o que é? Este aqui é a pergunta não arquivada. Ok? O que é que vamos fazer aqui? Este já está. Mover perguntas não arquivadas. O que é isso? Perguntas não arquivadas. As perguntas não arquivadas, quando nós fizermos a nossa primeiro teste, a nossa questão-aula, este se encontra aqui. Quando nós fizermos esta questão de forma manual, nós introduzimos uma pergunta. Foi esta. Que eu até tenho na minha cábula, aqui à cima. Que é esta. Mas nós já inserimos esta pergunta de forma manual, diretamente numa questão-aula, feita de forma manual. Essas perguntas não são eliminadas. O que acontece é que vão para um banco de perguntas não arquivadas. Uma boa forma, para não termos aqui muitas perguntas sem ter nenhum tema, é mover ou copiar para outro banco. Ok? Esta pergunta que foi feita de forma manual, eu vou movê-la para o seu tema, que no caso é o método das coordenadas para estudar geometria. Esta, para ficar mais organizada. Ok? E depois tem aqui, manter também uma cópia desse banco de perguntas. Não, eu quero mover para aqui e não quero que ela volte a ficar em perguntas não arquivadas. Mas podia fazer assim, manter também uma cópia. Para quê? Eu posso ter perguntas muito semelhantes em módulos diferentes. E eu quero manter a mesma pergunta no módulo 1, por exemplo, e tenho, por exemplo, no módulo 3, onde estou a fazer perguntas de revisão sobre o módulo, por exemplo. E assim ficaria a pergunta que eu estou a mover para o módulo 1, a pergunta que eu estou a mover das perguntas do banco de perguntas não arquivadas, iria ficar neste banco de perguntas e vai ser copiado para este. No meu caso, não quero manter. Ok? Ora bem, portanto, se eu voltar aqui aos meus testes e gerir banco de perguntas, ótimo. Este banco de perguntas não arquivadas já não tem nenhuma pergunta. E até posso eliminá-lo. Todas as minhas perguntas já estão organizadas. E neste caso aqui a primeira já tem aqui a nova. O bom é termos aqui dezenas e dezenas de perguntas. E conforme nós vamos adicionando perguntas, adicionando conteúdo à nossa disciplina, estas perguntas vão incrementando e podem ser colocadas aos alunos a qualquer altura. E depois podem ser passadas para os anos seguintes. Eu no próximo ano continuo a ter aqui as minhas perguntas e no próximo também. E vou podendo acrescentar mais para ir aumentando as minhas perguntas do banco de perguntas. O bom é ter aqui dezenas e dezenas de perguntas por cada tema. Ótimo. Então, por fim, e a sessão já está com muito tempo, por fim, vamos então criar uma questão-aula com um banco de perguntas. Qual é que é a diferença de criar uma questão, uma teste manualmente, como fizemos no início, ou então utilizar o banco de perguntas. Depois de ter aqui muitas perguntas, o que fazer com elas? É basicamente este tema. Ora bem, então eu vou então aqui aos meus módulos. Ok? Já tenho aqui o módulo questão-aula A. Eu vou então acrescentar aqui uma nova questão. Adicionar um teste ao módulo A. Já tenho aqui esta. Eu vou criar um novo. Ok? Uma nova questão-aula. A B. Ótimo. No módulo 1, noutra questão-aula, que está vazia, ok? Eu vou então editar a parte das configurações, ok? É um teste avaliado. Ok. Não vou embaralhar. Eu vou dar-lhe 10 minutos para fazer esta questão-aula, ou este teste, ok? Não vou permitir várias tentativas, ok? Mostrar uma pergunta cada vez.
Talvez. Ok? Bloquear perguntas após a resposta. Se responde à pergunta, já não pode voltar a responder? Não. Não bloquear. Ok. Para todos. E isso até amanhã. Guardar. Ótimo. Já tenho então aqui a minha configuração. Agora vou então editar e vou colocar as perguntas desta questão aula. Como fizemos há bocado, seria aqui, de forma manual. Agora seria localizar perguntas. Vamos localizar então as perguntas que eu já tenho aqui. Repara, eu tenho dois bancos, tenho aqui bancos de perguntas e tenho dois bancos de perguntas. Tenho no módulo 1 o método, aqui resolução, ok? São os dois temas. Neste caso tenho 6, aqui tenho 2. Ok? Eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, esta, nesta questão aula. Vou-lhe fazer esta pergunta e vou-lhe fazer também, nesta questão aula, esta. Portanto, vou-lhe fazer uma pergunta sobre este conteúdo e sobre este conteúdo. Ok? Vou fazer aqui este, adicionar pergunta, ok? Localizar outra pergunta e deste vou fazer este. Ok. Repara, como foi fácil eu criar aqui uma questão-aula com as minhas perguntas pré-feitas. Foi só adicionar. Elas já estão todas configuradas, já têm a solução. Ok? Vou guardar e publicar, já que estamos aqui para vermos melhor o que vai acontecer. E já está. Vamos a configurações, só para vermos o que é que o aluno vai ver. Vamos aqui a módulos. Tem aqui a questão aula B. Ótimo. A questão aula B, aqui está ela. Tem um prazo, tem 2 pontos e tem 2 perguntas. E tem um limite de tempo de 10 minutos. Vamos fazer aqui o teste só para vermos como é que acontece. Repare. Está a ver aqui? Pergunta 1. Representa no plano o conjunto definido pelas condições. E depois temos aqui escolher o fecheiro. Realmente a pergunta não está muito bem formulada. Aqui deveria ter aqui, para o aluno conseguir perceber bem, tire uma foto da sua resolução e envia em anexo. Ok? O aluno irá carregar aqui o fecheiro, irá enviar, por exemplo, a resposta. Ok? Depois de fazer isso, seguinte, ou então enviar um teste. Ok? Ele vai carregar aqui o fecheiro, é a sua resolução, e depois, seguinte, lembra que nós indicamos que só queríamos uma pergunta de cada vez. Se não tivéssemos indicado essa opção, ele iria ver um teste, questão normal, com esta pergunta, pergunta 1 e pergunta 2. Ok? E se tivéssemos baralhado, ele iria ver uma pergunta 1 diferente do seu colega. Ótimo, temos aqui o seguinte. E agora tem aqui outra pergunta para responder, porque esta questão-aula tem 2 perguntas. E ainda tem aqui 8 minutos e 50 para responder, não tem muito tempo. Ora bem, aqui vai responder aqui esta pergunta, chega aqui ao fim e tem um valor a colocar aqui. Repare que não é semelhante, ou é semelhante, mas é diferente da primeira questão-aula que fizemos, a questão-aula A, onde ele tinha escolhas múltiplas. Ele aqui será 35. Calculo o volume da embalagem. Ok? Ora bem, está a ver aqui, talvez seja melhor colocar calculo o volume da embalagem e pôr aqui, como nós fizemos em algumas, em centímetros cúbicos. Ou então, calcula o volume da embalagem C e indica a seguir em centímetros cúbicos. Para eu colocar aqui 36. Ou indique somente o valor em centímetros cúbicos. Para eu colocar aqui só 36. Ok? Ótimo. Isso depois com alguma experiência irá minimizar alguns problemas. Enviar o teste, o aluno. Ótimo. O aluno já enviou o teste. Já tem aqui. Repare que ele viu a resposta. Esta era a pergunta. Esta não é a resposta dele. Esta é a resposta certa do professor. E aqui a mesma coisa. Repare. Ele tem aqui esta pergunta que nós fizemos. Ele respondeu 36. A resposta correta era 67. Tem 0. Este aluno precisa de fazer mais revisões. Vamos sair aqui do vista do aluno. Ok? E por hoje, criar uma questão-aula com bancos de perguntas é isto. Banco de perguntas é fundamental na plataforma Canvas se pretender fazer testes online ou não, numa sala de informática, por exemplo,
Ok? Portanto, por hoje é tudo. Até à próxima!